Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. Hoje, terça-feira, nós estamos aqui juntos para levar até você a palavra de Deus. Você sabe que Deus nos deu um tesouro e esse tesouro se chama fé. Quer dizer, Ele colocou a fé dentro de nós para que a gente possa vencer as adversidades, nos aproximar a Ele, ter comunhão com Ele. Quer dizer, Deus nos deu a fé, primeiro, para nos aproximar dele, e segundo, para que a gente venha vencer os desafios que nós temos que enfrentar aqui nessa terra. Fique conosco, porque já vamos fazer a oração em favor de todos, vamos começar o nosso dia com fé, com ânimo e com força, porque, querendo ou não, a gente sabe que existem os momentos em que precisamos ser fortes, que precisamos ser determinados, que precisamos ser animados. É ou não é verdade? A gente não pode, eu costumo dizer que eu não posso ter tempo para ficar desanimado. Ainda que o ser humano passa por momentos de desânimo, mas eu não posso, entre aspas, me dar o luxo de ficar desanimado e ficar dando força ao meu problema, se Deus deu a fé para que eu possa vencer e superar os problemas. Eu posso dizer para você, pessoal, o muito conhecimento bíblico ajuda, mas não é o suficiente para você vencer. E a prova disso é que tem gente pregando muito bonito e com a vida derrotada. É ou não é verdade? Tem muita gente falando de Deus e tem muita gente que até mesmo diz, oh, eu creio em Deus, eu acredito em Deus, Deus é tudo para mim, mas quando olha para a vida da pessoa, a vida dela contradiz as palavras dela. E a gente não deve, a gente não deve acomodar na fé. Se você se acomoda na fé, você corre o risco de você ser amanhã aquela pessoa que diz que Deus é com você, mas a sua vida mostra justamente o contrário. E isso não é bom para você, porque quando a gente fala, não, a minha fé está em Deus, eu creio no meu Senhor, então a gente tem que ver os resultados da nossa fé. Não estou dizendo que a gente não vai passar por momentos de luta, mas como eu acabei de falar, momentos de luta, não é uma sequência que não tem fim de derrota, de fracasso. Não é isso que Deus fala, tá bom? Vamos lá, está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Olha só que forte. Sem fé. Que fé é essa? A fé prática, a fé que é exercitada, a fé que é usada. Não é uma fé teórica. Ah, eu sei. Não, não é só saber. Eu uso a minha fé. Não é, por exemplo, eu sei que Deus existe, então eu uso a minha fé, eu oro a Deus. Eu desenvolvo uma intimidade com Deus através da oração. Correto? Por exemplo, eu jejuo, é uma prática da fé. Olha só que bacana. Eu leio a Bíblia, é uma prática da fé. Eu evangelizo, é uma prática da fé. Eu falo de Jesus para outras pessoas, é uma prática da fé. Então a fé, ela agrada a Deus. Quando a Bíblia fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus, é como se estivesse dizendo assim, sem a fé prática, né, a fé que leva eu a tomar atitudes para crer nele, sem essa fé é impossível agradar a Deus. É só você olhar a fé dos antigos, dos homens do passado, como também dos apóstolos, né? Tanto homens no Antigo Testamento, que foram exemplos, porque por mais que a gente vive na graça, a gente não pode ignorar a Bíblia no Novo Testamento, e o Antigo Testamento, que você ignora, então é melhor rasgar a Bíblia no meio e ficar só com o Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento a gente vê os exemplos de fé, histórias de motivação, e tudo isso fortalece e aviva a nossa fé, não é verdade? Muito bem. Então, quando a gente olha os exemplos de fé, tanto no Antigo Testamento, por exemplo, Naamã que foi curado de lepra, Isaac que plantou
numa terra desértica. Gideão, que teve vitórias sobre os inimigos com poucos homens. Daniel, que venceu lá na cova dos leões, também se tornou importantíssimo na Babilônia, enfrentou diversas lutas e se manteve firme. Será que a gente não aprende com esses homens? Então, se eu fosse você, eu não ignorava também o Antigo Testamento, porque ali tem os exemplos da fé. E do Novo Testamento também. Jesus usou a fé, os apóstolos usaram a fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Bispo, eu quero ser feliz. Você tem que usar a sua fé. Você tem que usar a sua fé, você tem que investir na sua fé. E a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que é importante você vir na igreja, você congregar, você, por exemplo, ler a Bíblia, cuidar da sua vida espiritual. Pessoal, é muito importante. Por quê? Olha o que diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, como que eu vou crer que Deus existe se Deus é invisível, se Deus é um ser espiritual? Como que eu vou crer que ele existe se eu não tenho a minha fé? Se eu não uso a minha fé? Por exemplo, eu não sinto Deus, eu tenho certeza que Deus é comigo. Eu não preciso sentir a Deus. Eu não senti Deus hoje. Não, você não tem que sentir, você tem que crer. Então, Deus recompensa a gente quando a gente busca Ele com a nossa fé. E é isso que nós ensinamos na Igreja Cristã Nosso Rei. É você buscar a Deus com a sua fé e, claro, agradá-lo. E você sabe que tem uma palavra que diz que aqueles que agradam a Deus, né? Agrada-te do Senhor teu Deus e Ele realizará os desejos do teu coração. E é isso que Deus quer fazer. Ele quer realizar os desejos do teu coração. Mas para isso, você tem que estar aberto para a fé. Não, eu quero aprender essa fé maravilhosa, essa fé em Jesus. Sabe, não é uma fé natural, tipo assim, hoje você fala assim, daqui a pouco eu vou trabalhar. Você acredita que você vai sair da sua casa, que você vai chegar no seu trabalho. É uma fé natural. Mas a fé sobrenatural é aquela fé que a gente crê, que a gente ora, que Deus ouviu e vai nos abençoar. Que por mais que os nossos olhos, como a gente falou ontem, por mais que os nossos olhos nos mostrem outra coisa, a gente acredita de todo o nosso coração que a situação vai mudar. Eu tenho vivido essa fé e Deus tem me abençoado. Nós temos ensinado essa fé e aqueles que têm praticado têm sido abençoados. Pode ter certeza que você também vai ser abençoado. Vamos orar? Meu Deus, eu levanto as minhas mãos e abençoo a todos que oram comigo nessa manhã. Peço a Ti, ó Deus, fé para esse coração. Fé, meu Pai, para essa pessoa que está confundida com tanta coisa que houve por aí. Que o Senhor traga força, ânimo, paz, força, fé. Aviva a fé dessa pessoa, porque o Senhor é o autor da fé, é o criador da fé. Aviva a minha fé, meu Pai. Que a minha fé não seja como a fé de um profeta velho, mas que seja uma fé avivada e renovada pelo Espírito Santo. Meu Deus, eu oro por todos para que tenham um dia muito abençoado hoje. Meu Pai, que tudo que essa pessoa faça, que seja uma bênção no dia de hoje. Livre essa pessoa de todo o mal que se levanta contra ela e dá vitória para ela, honrando a fé dela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu levanto as minhas mãos e repreendo todo o mal e abençoo a vida de todos que vão trabalhar, que vão buscar trabalho, que vão viver o seu dia hoje na tua presença. Amém. E graças a Deus. Pessoal, Deus abençoe todos vocês. Amanhã nós temos o culto de libertação e mais tarde, na nossa página no Facebook, a gente vai ter uma live falando da prosperidade às 19 horas. Daqui a pouco, na nossa página da Igreja Cristã Nosso Rei no Facebook, a nossa live da prosperidade. Vai ser uma noite de prosperidade. A gente vai estar falando dessa fé para prosperar para vocês.
Um abraço, fique com Deus. De 10 minutos não passa. Tchau, tchau.